Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alba Michele, eu sou escritora, terapeuta e falo de autoconhecimento e espiritualidade aqui neste canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e depois você compartilha com alguém se você acha que isso fez sentido para alguém da sua família, para algum amigo que precisa ouvir o que a gente vai falar agora, que é São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é um anjo que a gente fala é como Deus, né? É um anjo que é abaixo de Deus. Ele tem um grande poder nas mãos, que é a sua espada. Essa espada, ele faz cortes, ele corta aquilo que não presta mais na sua vida. Eu falei sobre isso num vídeo que viralizou, e eu agradeço muito a todos vocês, eu ganhei muitos inscritos e muitos comentários nesse vídeo, que fala que São Miguel Arcanjo, quando faz oração, dá um caos. E tem ali muitas opiniões, né? Na maioria, realmente, pessoas que sentiram na pele que alguma coisa aconteceu de forma diferente ou que fugiu um pouco do controle. Mas, na maioria das vezes, a gente entende que São Miguel Arcanjo ele só está fazendo uma limpeza. Aquilo que não presta mais, ele vai tirar da sua vida. Aí você fala assim, poxa, mas eu fui pedir um trabalho e de repente teve um caos na minha casa, brigando com meu marido, brigando com meus filhos. Por quê? Se você pede um trabalho, você sabe que você vai ter que deixar em casa quem? Seus filhos, seu marido, né? Algo vai abrir, você vai ter que abrir mão de algumas horas para se dedicar a uma empresa, por exemplo. E aí, pode não parecer sentido o que eu vou falar, mas eu queria que você refletisse isso depois. Não precisa você, no impulso, já comentar e calma, respira. Se você quer um emprego, você detalha esse emprego com tudo que você quer e ele é algo dos seus sonhos, como aquele filme do Will Smith, né? Acho que é Em Busca da Felicidade ou Em Procura da Felicidade, onde ele idealiza que aquele lugar é o melhor lugar do mundo que ele vai trabalhar. Você idealiza isso, você tem que deixar alguém em casa. O caos começa aí para poder atrapalhar de mexer no lugar que você mais ama, onde é seu porto seguro, a sua estrutura, para que você não vá adiante no seu sonho. E aí você tem que achar aí o ponto de equilíbrio. Peraí, essa coisa que está acontecendo agora, logo que eu comecei a fazer a oração do São Miguel Arcanjo para pedir um emprego e cortar o mal aqui à volta e começa a briga dentro de casa, você que está fazendo, que precisa entender e ter sabedoria para continuar a sua oração, porque é apenas uma varredura, onde você precisa entender que é aqui que é o seu porto seguro, que é aqui a sua estabilidade, que é aqui onde você vai chegar, né? O seu conforto quando você sai do trabalho, você volta para casa, é a sua família que vai estar ali te esperando, e é nesse momento que você tem que parar e entender e ter sabedoria de, peraí, aqui você não vai mexer. Porque você está fazendo um confronto, uma guerra com o lado espiritual ruim, gente. Você está fazendo um acordo de cumplicidade, lealdade com São Miguel Arcanjo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem uma espada. Ele esmagou o demônio. Então, você acha que você vai guerrear com quem? Os anjos não são esses anjos lindos de cabelos cacheados, dourados. Essa ideia que a gente tem não é o que está na Bíblia. Se a gente lê, todas as pessoas que viram um anjo, elas desmaiaram, porque ele não é, o anjo ele não é essa coisa linda e angelical, né? Que fala, é um anjo que luta, que faz, que guerreia, que confronta. E ele está disposto a brigar por você. São Miguel está disposto a entrar num confronto espiritual com você, por você. Entendeu a diferença? Então, no corte energético, eu faço uma técnica que é junto com São Miguel. Eu desenvolvi essa técnica, não foi assim que eu aprendi de um jeito. Se eu mostrar o curso para vocês, falam assim, nossa, eu aprendi a base do curso. E eu comecei a desenvolver essa técnica junto com São Miguel, porque para mim foi o que começou a trazer resultado. Eu compro velas de várias cores, eu apresento o cliente ou a cliente, e a gente conversa ali antes, qual é o motivo, o que você quer cortar, eu quero romper com uma mágoa que eu tenho do meu pai, ou eu quero esquecer esse relacionamento que me fez muito mal, eu não tô conseguindo nem me relacionar com outras pessoas, porque eu acabo repetindo um padrão. Você tem que estar muito consciente do que você está pedindo, do que você está fazendo.
E aí é apresentado algumas cores, onde eu sinto, né, porque eu não compro na hora as velas, eu compro com antecedência, de acordo com aquilo que você vai me dizer que você quer fazer o corte. E eu apresento para você e você diz que é uma pessoa, você tem uma sensação, você tem um sentimento sobre aquela cor e você vai colocando aquilo para fora e você vai falando. Então a gente ali já entra no campo energético e espiritual. Nesse momento, a gente começa a chamar a presença, né, de Miguel, desse anjo poderoso, para que esteja próximo a gente, para que a gente faça o corte, para que a gente quebre essa corrente que aprisiona, que amarra, que impede de você viver a vida que você quer, que impede aquilo que esteja atrapalhando. É importante que você tenha a consciência do que você quer, do que você está pedindo. E depois, gente, o resultado começa a acontecer, né? Mas é óbvio que se você também não faz a sua parte de ajudar nesse processo, você vai continuar estagnado em qualquer técnica que você faça. Porque você tem que entender assim, eu estou preparada, eu quero realmente romper com isso? Eu quero, de fato, ou eu ainda estou presa a esse passado e eu gosto de estar presa. Eu não quero me desvencilhar desse sentimento até de dependência emocional dessa pessoa. Se você fala assim, eu não quero mais pensar nessa pessoa, isso tá me gastando, tá me trazendo angústia, tá me paralisando, não tô conseguindo andar, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo viver, porque 24 horas eu tô pensando nessa pessoa e essa pessoa não faz mais sentido na minha vida. Então a gente abre ali o campo e a gente começa a entender por que isso tudo vem acontecendo. Quais foram os laços ou os pactos que você fez com essa pessoa e que precisa ser rompido? Será que você tá repetindo o padrão da sua avó, da sua mãe? Será que essa pessoa ela também não tem um histórico kármico com você? Então a gente entende ali mais ou menos a dinâmica dentro desse corte, tá? E agora eu quero falar um pouquinho que eu fiz algumas anotações aqui de Miguel. Deixa eu passar aqui porque eu me perco. Já falei bastante coisa, né, gente? Enquanto isso, vai comentando aí. Então, eu queria... Essa é muito importante, né? Quem é São Miguel? Eu falei assim, aquele que é como Deus, né? Que é assim que as pessoas conhecem ele. São Miguel é o príncipe das milícias celestes. Tanto que tem oração que eu falo, São Miguel Arcanjo. Não vou falar aqui que é uma oração, é quase que um mantra de tão grande que é. Mas é uma coisa que sai, porque minha mãe me ensinou desde pequenininha. E o nome dele significa, como eu disse, né? Quem é como Deus. Uma afirmação de força e fé. Ele representa a coragem, a justiça divina e o corte de tudo que nos prende ao medo, à dor e às energias negativas. Ele é o anjo que enfrenta as sombras. E é por isso que quando pedimos sua ajuda, ele corta o mal na raiz, inclusive dentro de nós. E aí, você precisa entender, que pode ser que você... Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Que aí a gente vai falar de amor genuíno, de mãe e filho. Vamos supor que você vai fazer um corte energético com o seu filho. Ah, mas aí meu filho vai parar de falar comigo? Não necessariamente. Mas talvez você precise entender que a sua vida, ela é individual do seu filho. Que o amor que você tem pelo seu filho não vai acabar. Mas que você precisa perceber que a sua vida não pode estar atrelada, você não pode estar casado com o seu filho. Então a gente faz o corte das energias de quê? Das expectativas que você criou em cima desse filho, das frustrações que você teve em relação a esse filho, que pode ser que seu filho nem esteja falando com você. Você vai entender karmicamente, energeticamente e espiritualmente os laços que vocês têm, que vocês podem ter feito pactos em outras vidas e que precisam ser cortados para que você possa deixar a vida do seu filho fluir e a sua vida também. Vamos para outra parte. Não deixa de ter amor. Então, São Miguel, ele não vem para destruir, mas para libertar. Quando ele entra, ele traz a verdade. E a verdade, às vezes, mexe com o que estava escondido. Então, muitas vezes vem à tona, né? Muita gente comentou ali, ai, deu caos.
porque precisa ser levantado alguma coisa para que você enxergue de uma forma melhor que antes você não conseguia enxergar. O corte energético, como eu já falei, é um processo de libertação espiritual, é quando pedimos a luz divina, através de São Miguel, para cortar vínculos, sentimentos, memórias, pessoas ou situações que surgem nessa energia. Às vezes é um relacionamento, um trauma antigo, ou até uma energia que carregamos sem perceber. Você pode entender, por exemplo, que um corte energético que eu fiz recentemente é uma técnica que eu criei e que está trazendo um resultado incrível para uma cliente. Ela tinha tentado tudo para emagrecer. Ela passou pelo endócrino, nutricionista, tudo que você imaginar ela tentou. Então, primeiro ela foi para o caminho direto da ciência do que precisa ser feito. E tava tudo bem, os exames, nada. E ela falou, eu parei de comer, não era para parar de comer, que não é para parar de comer. Quando a gente começou a fazer a técnica, a primeira coisa que veio, porque era às 18 horas, eu falei assim, pega um copo com água, não veio isso para beber. Bebe água. Aí a gente fez uma oração da Ave Maria e ela começou a beber água. E depois a gente partiu pro corte energético e tal. Ela disse que depois disso começou a sentir sede, que ela nem bebia água. E aí eu falei para ela, toda vez que você beber água, você energiza a água, né? Você fala com a água que venha a descer nutrientes, nutrir o seu corpo e eliminar tudo aquilo que não presta mais. E ela veio fazendo isso, porque são 28 dias, né? A gente faz o corte energético e durante 28 dias ela tem uns procedimentos que ela precisa fazer para que ela consiga ver o resultado dessa perda de peso. E ela, em 6 dias, ela já perdeu 2 quilos. E aí eu não vou entrar muito profundo, mas tem a ver com família, com um avô que tinha um peso muito grande, ela carregava esse peso do avô, e aí ela entrega para o avô que é dele, ela faz o corte, avô, não quero mais. Algumas pessoas choram, né? Algumas pessoas olha a vela, fala assim, eu tô sentindo isso, mas é para sentir mesmo, é para chorar, é para sentir o que você tá sentindo, é para falar o que você tá querendo falar, né? Que a boca só fala que o coração tá cheio. Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Eu quero contar essa história também, que eu não posso, deixa eu ver se eu falei isso. No dia seguinte... teve um rapaz, né, que ele fez para a ex-mulher dele. Ele não estava conseguindo trabalhar, ele perdeu tudo. Toda a parte financeira, ele estava totalmente desequilibrado. E no momento do corte, foi descoberto em que a mãe dela fez algumas magias para que ele perdesse a prosperidade, porque ele, enfraquecido financeiramente, sem poder, né, como homem, como o cara que faz a nutrição da casa, né, o cara que é o provedor desta casa, ela perca o interesse por ele. E eu não sabia da história toda, eu fui falando, tem uma pessoa, eram 2 mulheres que fez isso, fez aquilo, e ele foi falando que tudo tinha a ver, ele não, nem brasileiro ele é, e que tinha essa ligação mesmo da mãe que mexia com coisas de uma forma mais pesada, né, de forma negativa, porque ela queria passar os sentimentos até da filha, ela não importava se a filha amava esse homem ou não. É o típico da história que muita gente fala sobre narcisismo sem saber do que está falando, mas existem características. Narcisismo é uma patologia, né? Então depois a gente vai entrar nesse assunto, mas o que acontece? Essa mulher queria a filha para ela, a qualquer custo. Então ela é capaz de fazer qualquer coisa e destruir qualquer relacionamento que a filha tivesse para que ela tivesse essa filha sempre por perto. E depois que foi revelado isso, né, através de São Miguel, ele disse que fazia total sentido, sim. E ele começou a chorar sem parar, e, enfim, uma coisa assim muito pesada para um homem, de libertação, e não sei, né, se ele tem algum tipo de crença religiosa ou não, mas acho que ele percebeu que estava fazendo sentido mesmo com a forma que a mãe dela conduzia o relacionamento deles dois. Isso foi um exemplo que eu tô te dando aqui. Então, gente, o que eu quero
dizer para você é que quando a gente chama São Miguel para perto, a gente precisa entender que não vai ser algo leve, lindo, andar nas nuvens e flutuar. Nós vamos entrar num combate. Então, por isso que não começa já fazendo 41 dias de São Miguel Arcanjo para você que nunca nem teve conhecimento sobre São Miguel. Começa com 9. Depois você faz 21 dias. Depois você faz 40 dias, né? Não vai direto para uma novena, já é de 9, né? Não vai direto para algo tão longo se você... Porque em 9 dias tem gente que não consegue chegar no segundo. Porque tudo vai acontecer para que você interrompa. O mal não quer você vencendo. Coloca isso na sua cabeça. O mal não quer que você vença. Então ele vai mexer em estruturas da sua vida para que você desista tanto da oração quanto você desista do sonho também. E muitas vezes as pessoas saem, largam tudo no meio do caminho porque elas não querem entrar nessa batalha espiritual, entendeu? Então São Miguel é um anjo realmente de muito poder, é um anjo de muito amor, porque eu acho que quando ele entra nessa batalha, nessa guerra com a espada dele, cortando tudo, é porque ele está disposto a guerrear junto com você e comprar a sua guerra para que você tenha a vitória no final disso tudo. E é isso. O vídeo de hoje foi para falar sobre esse corte energético, né? Que é possível fazer corte energético com São Miguel Arcanjo. Então eu queria saber de você, assim, tem algo que ainda te prenda? Tem algo que ainda te amarre? Então vamos invocar, né? A proteção de São Miguel. Pede a ele que corte com a sua espada de luz, né? A gente chama a luz azul, porque é a luz de Miguel. E se o caos aparecer na sua vida, não veja isso como um castigo, veja isso como uma limpeza. Se você quiser saber mais sobre cortes energéticos, eu vou deixar aqui os caminhos que você me acha para que você possa fazer um corte energético, e a gente pode falar mais sobre isso aqui no canal também, tá? Eu vou trazer mais coisas sobre Miguel Arcanjo. Ele é incrível, ele é poderoso e ele transforma vidas. E quando você é devota a São Miguel, até me dá vontade de... Fico até emocionada de verdade. Você nunca mais se sente sozinho. Tudo muda. E eu só fui entender o poder desse anjo já adulta. Minha mãe me ensinou isso desde quando eu era pequenininha. Eu aprendi a oração de São Miguel Arcanjo, né? Desde criança, eu fui ensinada a rezar pelo meu anjo da guarda, a me conectar com o meu anjo. Então, tiveram muitos momentos da minha vida onde eu achei que eu não conseguiria, que eu ia fracassar, mas eu sabia que eu tinha um anjo que estava me pegando nas asas, no colo, e que estava ali na batalha junto comigo. E é isso que você precisa perceber, que você tem um guardião com você que nunca mais vai te abandonar. Mas é importante que você chame ele para perto de você, tá? E se você quiser fazer um corte energético, entre em contato comigo, que a gente pode conversar sobre isso também. Um beijo, gente, se cuida. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo se fez sentido para você. E até a próxima. Se cuida, hein?